Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasno e a gente vai ver um pouco sobre biologia aplicada, biotecnologia, melhoramento genético. Vamos ver? Então, qual a diferença entre todas essas palavras? Biologia aplicada constitui essencialmente em duas grandes áreas. O melhoramento genético, a gente vai ver já já, que trata-se da seleção de características por cruzamentos induzidos pelo homem. É como se fosse uma espécie de seleção artificial, eu vou melhorar isso daqui a pouco. E a biotecnologia, que vai se dividir entre a tradicional e a de ponta, mais recente, a chamada engenharia genética. A tradicional, por exemplo, é usar leveduras, que são fungos, para fazer cerveja. E a engenharia genética pode ser representada pelo processo de transgenia. O pessoal faz uma confusão danada, vamos tentar desfazer essa confusão. Mas primeiro vamos falar agora de melhoramento genético. Então, quando eu estava falando, melhoramento genético é uma seleção de cruzamentos e de descendentes de variedades que surgiram naturalmente, mas que por critério de produtividade são selecionadas pelo homem. Então, olha só o que aconteceu. Se a gente parar para olhar e fazer uma retrospectiva do alimento humano, você vê que assim, a mandioca, por exemplo, é genuinamente brasileira. A batata, que o pessoal costuma chamar de batata inglesa, na verdade, é um produto dos Andes, um produto essencialmente peruano. O milho ocorre originariamente aqui na área do México, e assim, vocês estão vendo a soja aqui na Ásia, a banana na Austrália. Bom, enfim. Agora, olha só, gente, existe uma diferença absurda entre esses vegetais na sua origem e como eles chegam à nossa mesa hoje. Então, por exemplo, tá vendo isso? Era a banana. Que coisa, hein? Vou voltar. Olha aí a banana, cheia de semente. Vocês sabem que a banana atual não tem semente. Aqui, ó, dá para descobrir quem é. Meu amigo, é a berinjela. Olha outro caso. Nossa, isso é muito difícil. Sabe o que é isso? Isso é a cenoura. Melancia, acho que essa dá para ver, mas você vê que a melancia era bem diferente, né, do que é hoje, tá? E esse aqui também é uma tarefa um pouco complicada, porque quem é que você está vendo? O milho, graças aos astecas que desenvolveram o milho. Assim, como desenvolveram o milho? Como o milho saiu dessa situação e chegou até essa? Então, o que foi feito não foi introdução de material genético nenhum na planta. O que aconteceu foi, à medida que indivíduos mais produtivos iam aparecendo espontaneamente na lavoura, eles iam selecionando esses indivíduos para que fossem a geração que produzisse a próxima geração de indivíduos. E dessa maneira, indivíduos produtivos davam origem a indivíduos cada vez mais produtivos. E assim, a gente esculpiu ao longo da história da agricultura esses alimentos. Tudo isso que vocês viram foi feito pelo que se chama de melhoramento genético. Melhoramento genético não é a mesma coisa que biotecnologia. Aliás, antes de eu passar para biotecnologia, deixa eu voltar aqui, a gente ainda faz melhoramento genético até hoje. Então, assim, muitas das produções que hoje empresas brasileiras, inclusive como a Embrapa, fazem, na verdade são decorrentes do trabalho de melhoramento, de cruzamentos, selecionando indivíduos, como eu disse, mais produtivos. E não só na agricultura, tá? Na pecuária também é feito dessa maneira. Viu? Agora, o conceito biotecnológico é um pouco diferente. O que é o conceito de biotecnologia? Sendo que o termo de biotecnologia surgiu aqui em 1917, no entanto, os processos biotecnológicos são muito mais antigos do que isso. São processos biológicos para fins industriais e ou comerciais, como a produção de bebida alcoólica, por exemplo. Então, o vinho, por exemplo, era produzido há muito tempo antes de Cristo. É uma tática que envolve a produção de um produto, com perdão do pleonasmo, mas com a afetividade de um organismo vivo nessa transformação. Vacinas também são feitas às custas de seres vivos, que são usados para proliferadores de micro-organismos, e no caso dos soros, eu não coloquei aqui, mas também vocês sabem que que o pessoal aplica veneno, por exemplo, em animais, para que eles possam desenvolver os anticorpos e eles sejam separados da corrente sanguínea, ampolados e comercializados para a população. Tudo isso é o que a gente chama de biotecnologia. Biotecnologia é um assunto tão forte ultimamente, especialmente nos últimos 30, 40, da década de 70 para cá, sobretudo, que existem cursos de graduação hoje em biotecnologia. Em 1940 surge o termo engenharia genética,
E o que se promete aqui, o que se efetivamente faz daqui um pouco mais para frente, é uma biotecnologia de manipulação do DNA. Então, finalmente chega a gênese, vamos dizer assim, da manipulação do DNA. Em 1943, a penicilina entra em produção em larga escala, mais uma questão envolvendo prática biotecnológica, mas sem engenharia genética. Em 1953, vamos dizer assim, grande impulso que a biologia molecular recebe, que é quando o Watson e o Crick publicam na Nature, de março de 1953, a estrutura do DNA. Esse trabalho é um dos trabalhos mais citados na história da humanidade e é um trabalho muito importante e é um trabalho que vai ajudar muito uma nova era da genética, a da genética molecular, que vamos ver num outro momento. Assim eu fui.